Você sabe quais os elementos básicos que devem estar contidos no seu TCC? Esse é um assunto básico, porém fundamental. E se você não tiver conhecimento disso, provavelmente você vai ter problemas na elaboração do seu trabalho acadêmico. Eu sou a professora Joana Barbosa e no vídeo de hoje eu vou te apresentar a estrutura básica do seu trabalho de conclusão de curso e as características dos principais elementos que irão te ajudar a dominar o seu TCC. A estrutura de um trabalho acadêmico compreende os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, que são relacionados em uma determinada ordem a ser seguida, e alguns são obrigatórios e outros opcionais. Os elementos pré-textuais, como o próprio nome diz, eles antecedem o texto, tá? Então eles são inseridos no início do seu trabalho. O primeiro deles é a capa. A capa é um elemento obrigatório onde deve conter as informações principais do seu trabalho, como o nome da instituição, o nome do curso, o seu nome, o autor do trabalho, logo em seguida a cidade e o ano em que o trabalho foi publicado. Logo depois da capa, as normas da ABNT estabelecem um negócio chamado lombada. Você já ouviu falar nisso? Mas que danada é lombada? Primeiro você precisa saber que a lombada é um elemento opcional. Ela é utilizada apenas em trabalhos que precisam ser entregues em formas impressa e encadernada. Atualmente, algumas instituições já nem fazem mais esse tipo de exigência. Os trabalhos podem ser entregues de formas digitais em mídias como CDs ou também ser anexados a uma nuvem, enviados por e-mail, entre outras formas. Mas caso seu trabalho precise ser entregue de forma impressa e encadernada, você vai precisar confeccionar essa parte do seu trabalho, que é a lombada. A lombada nada mais é do que essa lateral dos livros ou dos impressos que são encadernados. E nelas deve conter algumas informações. Aqui não tem nesse caso, mas caso você precise entregar o seu trabalho de forma impressa, você vai precisar inserir aqui nessa lateral informações como o título do seu trabalho, ou o ano de publicação, o volume, se houver, o nome do autor, algumas informações básicas de acordo com a formatação que a sua instituição de ensino sugerir e exigir. Após a capa, você precisa inserir uma folha de rosto, um elemento pré-textual obrigatório, onde vai conter algumas informações, como o nome da instituição, o curso, o seu nome, o nome do autor do trabalho, a cidade e o ano em que o trabalho foi publicado, porém, vai trazer também a natureza e o objetivo do trabalho. A natureza refere-se a qual tipo de trabalho de conclusão de curso que você está publicando, se é uma dissertação, uma monografia ou uma tese. Já o objetivo é o que você pretende obter com este trabalho, que nesse caso é a obtenção de grau para a profissão que está relacionada ao seu curso. Então, por exemplo, na sua folha de rosto vai conter monografia apresentada ao curso de 3 pontinhos, por exemplo, ao curso de administração da instituição tal, como requisito parcial para a obtenção do grau ou para a obtenção de título de administrador, ok? O elemento pré-textual que vem logo em seguida à folha de rosto é a errata, mas a errata também é um elemento opcional e ela só deve ser utilizada se após a publicação do seu trabalho, após a entrega, você precisar realizar algum tipo de correção, se for necessário, tá? Então veja aqui um exemplo de errata. Você deve inserir o texto ou trecho, a parte do trabalho que você deseja retificar e informar qual a retificação, qual a alteração que você realizou, informando o número de página, a linha e qual foi o termo, o trecho que foi alterado, tá ok? Embora seja um recurso autorizado pela norma da ABNT, é importante você evitar ao máximo o uso da inserção desse elemento no seu trabalho, pois denota pouco cuidado no momento da revisão do seu texto. Então, qualquer erro que seja identificado no seu trabalho deve ser corrigido o mais rápido possível anteriormente à entrega dele, para evitar que você insira uma errata.
Logo em seguida, o próximo elemento pré-textual é a folha de aprovação. A folha de aprovação ela é inserida apenas posteriormente à aprovação do seu trabalho, como o próprio nome diz. Então, após você ser avaliado pela banca examinadora e quando seu trabalho vier ser aprovado, a banca emitirá e te entregará essa folha de aprovação contendo as assinaturas do seu orientador e dos participantes da banca, o qual você deverá anexar ao seu trabalho logo após a errata, caso tenha no seu trabalho, ou caso não tenha a errata, vai vir em seguida a folha de rosto. Em seguida, você poderá realizar uma dedicatória. É um elemento opcional. É um espaço reservado para que você possa homenagear ou dedicar o seu trabalho para alguém. Assim como a dedicatória, os agradecimentos também são opcionais. Neste item, você tem a oportunidade de fazer agradecimentos de forma destacada a pessoas e ou instituições que te ajudaram, que contribuíram na elaboração do seu trabalho. É importante que você insira nos seus agradecimentos apenas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que você construísse, elaborasse e concluísse o seu trabalho de conclusão de curso. Mas isso não é uma regra, tá? Tem muita gente que agradece ao professor, agradece aos colegas, agradece ao gato, agradece ao cachorro, mas é importante você resumir apenas as pessoas, instituições, participantes que contribuíram direta ou indiretamente na construção do seu TCC. Em seguida, vem a epígrafe. Também é um elemento opcional. É um espaço onde o autor pode apresentar uma citação, um trecho de um livro, uma frase, um trecho de uma música, algo que embasou a construção do seu trabalho ou que fez você refletir em relação àquele tema que você está apresentando. Mas não esqueça de fazer a citação correta da fonte onde você retirou esse trecho e também de referenciar lá no final do seu trabalho nas referências bibliográficas. E agora vamos falar do resumo. O resumo é um elemento pré-textual obrigatório e ele é dividido em dois tipos. O resumo na língua vernácula, que no nosso caso é o português, e o resumo na língua estrangeira, que pode ser em língua inglesa, espanhola, a depender da exigência da sua instituição de ensino. Por isso, consulte o manual da sua instituição que traz as exigências básicas para a elaboração do seu TCC. O resumo é uma apresentação concisa dos pontos mais relevantes do seu trabalho. No final, deve apresentar algumas palavras-chave e devem variar entre 3 e 5. E uma dica importante, é ideal que as suas palavras-chave não sejam palavras contidas no seu título. Isso vai facilitar a indexação do seu trabalho nas bases online. Após os resumos, temos as listas, que são opcionais. Elas podem ser de ilustrações, tabelas, símbolos, abreviaturas e siglas e devem seguir a ordem apresentada no seu texto, exceto as abreviaturas e siglas. E o último elemento pré-textual é o sumário, um elemento obrigatório. E trata-se das enumerações dos capítulos, seções e outras partes do seu trabalho, devendo ser apresentado na ordem em que se sucede no texto com a sua respectiva indicação do número de página. Nesse caso, fechamos o primeiro bloco dos elementos pré-textuais e eles ficam nessa sequência. Agora vamos falar dos elementos textuais. Diferentemente dos elementos pré-textuais que acabamos de ver, os elementos textuais todos são obrigatórios e eles são subdivididos em 3 grandes blocos: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução contempla a justificativa do seu trabalho. Por que você escolheu aquele tema? O que te levou a trabalhar, a pesquisar sobre aquele assunto? Além disso, você também deve trazer na sua introdução o seu problema de pesquisa e os seus objetivos gerais e específicos. É na introdução que você faz um convite ao leitor a continuar lendo o seu trabalho. Então precisa ser bem elaborada e bastante convincente. Já o desenvolvimento é a parte do trabalho onde toda a ideia é exposta e desenvolvida.
Nessa parte, você deve tratar de todo o assunto de forma detalhada e é a principal parte do seu projeto. O seu desenvolvimento deve contemplar a fundamentação teórica ou revisão de literatura, a metodologia, a análise dos dados, os resultados e as suas discussões. Já a conclusão é a finalização do seu trabalho, ou seja, um fechamento de tudo que foi estudado. Aqui no canal você pode encontrar aulas que tratam detalhadamente de cada elemento textual que irão te ajudar na escrita do seu TCC. Para finalizar o seu trabalho, você precisa inserir os elementos pós-textuais. Esses serão os últimos elementos inseridos no seu trabalho. Normalmente devem ser feitos por último. O primeiro deles são as referências bibliográficas. Esse é um elemento totalmente obrigatório. Corresponde a uma lista em ordem alfabética, onde encontram-se todos os documentos citados no decorrer do seu trabalho. Deve obedecer à norma específica da ABNT que trata apenas sobre referências bibliográficas. Uma dica muito importante é que nas suas referências você não precisa citar todos os documentos que foram consultados para a elaboração do seu trabalho. Veja a diferença. Então, em alguns momentos você apenas consultou algum documento, mas você não citou ele no seu trabalho. Caso você tenha citado, é obrigatório você inserir nas suas referências. Mas se você apenas consultou e não inseriu no seu trabalho, sugere-se que você não coloque nas referências, pois isso pode acrescentar e deixar muito longo esse seu elemento. Logo em seguida, temos o glossário, um elemento opcional. Trata-se de uma listagem de palavras desconhecidas ou termos muito técnicos que precisam ter seus significados expostos para uma melhor compreensão do leitor do trabalho. Posteriormente, temos a inserção do apêndice, que também é um elemento opcional. Mas atenção, não confunda apêndice com anexo. No apêndice você vai inserir documentos que foram elaborados por você, o autor do texto, o autor do trabalho, com o objetivo de complementar a sua argumentação no seu referencial, na sua metodologia ou nos seus resultados. Então, por exemplo, o apêndice você vai inserir questionário de pesquisa, tabulação de dados, ilustração e outros documentos elaborados por você. Já os anexos são documentos não elaborados pelo autor e também servem para complementação, comprovação ou ilustração à parte do seu trabalho. Então, exemplos de anexo. É importante que você insira nos seus anexos apenas os documentos de difícil acesso. Então, por exemplo, caso você tenha citado no seu trabalho algum procedimento operacional de uma determinada empresa onde você realizou o seu estudo de caso, então, esse procedimento ele só pode ser acessado diretamente na empresa. Mas, se ele for muito importante para o seu trabalho, e logicamente, se a empresa autorizar a sua divulgação, é importante você inserir nos seus anexos. Diferentemente de uma norma. Então, caso você cite uma legislação específica no seu trabalho e ela seja facilmente encontrada na internet, por exemplo, você não precisará colocar essa norma, essa lei nos seus anexos, ok? E o último elemento pós-textual é o índice. Também é opcional, mas atenção, índice não é sumário. Muitos confundem esses dois elementos e eles são totalmente diferentes. Lembrando que o sumário é um elemento pré-textual, ele antecede todo o seu texto. E o índice é um elemento pós-textual, opcional, nesse caso é o nosso último elemento. Os índices servem para facilitar a busca de palavras ou termos ou frases importantes no seu trabalho. Então você colocará essas palavras ou frases importantes indicando as páginas a qual estão inseridas no seu TCC. Isso facilita caso o leitor necessite buscar de forma rápida no seu trabalho alguns termos ou trechos importantes. Nesse caso, a nossa sequência de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais ficou dessa forma. Então é isso, turma. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha com seus amigos
E deixe aqui nos seus comentários as suas dúvidas, as suas sugestões, o que está te atrapalhando na elaboração do seu TCC e eu terei o maior prazer em te responder. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Beijo da Profa e até a próxima aula. Tchau, tchau!